Olá a todos. Creio que é consensual para todos nós olharmos para este tempo e percebermos a sua importância e percebermos que estamos a viver num tempo muito especial, único, um tempo singular, onde alguma coisa se está a desenhar, ainda que não saibamos muito bem o que é e não consigamos até compreender muito bem o que é que virá pela frente. E foi um pouco por esse motivo e até no seguimento da palestra que dei no final de 2025 sobre este ano de 2026 que decidi fazer este vídeo e que senti esse apelo para falarmos aqui de um tema que, que toda a gente anda a falar, há montes de vídeos, há montes de artigos, etc., que é a conjunção entre o Saturno e o Neptuno que vamos viver à data que estou a gravar e que este vídeo vai sair, vamos viver em pouco tempo, em poucos dias, agora aqui no dia 20 de fevereiro, e, e ainda que haja muita comunicação e muita coisa sobre este tema, eu quis e senti que tinha algo a dizer e algo que gostaria de transmitir. E realmente este é um momento muito importante, e talvez, provavelmente, a efeméride, o evento mais importante que nós vamos viver neste ano, ainda que este ano seja um ano repleto de questões a nível astrológico extraordinariamente importantes, de muitos movimentos muito relevantes, de várias situações que vão moldar e definir um pouco quem nós somos, um pouco ou muito na realidade, e, e por isso também quis trazer aqui este vídeo e falar um pouco sobre este momento. Primeiro que tudo, eu tenho a certeza absoluta e creio que este momento, este processo que nós estamos a viver e que vai ter este ponto-chave agora, no dia 20 de fevereiro, é efetivamente um dos momentos mais importantes e mais relevantes a nível da humanidade, ou para a humanidade. E é claro que tem um efeito e um reflexo muito específico em cada um de nós, completamente diferente uns para os outros, para uns mais importante, para outros menos importante. E uma das questões que me fez também trazer este vídeo foi para trazer aqui uma visão muito própria, mas também para trazer aqui mostrar aqui um pouco o propósito deste momento e deste acontecimento, sem dramatismo e sem sensacionalismo, porque creio que é uma das questões que precisa também aqui um pouco da nossa calma e de ser apaziguada, que é a ideia de que este acontecimento, embora seja extraordinariamente importante, tem efeitos diferentes, não vai acontecer já nada à partida. Até poderá acontecer, mas não é isso que é importante, porque tudo isto é um processo, tudo isto é um caminho que está a ser vivido na realidade desde 2025 e na verdade só vai terminar em 2027, na prática. Contudo, e como hoje em dia também vivemos aqui um tempo onde tudo serve para criar conteúdo e vídeos e artigos, etc., e eu também estou aqui a fazer exatamente este vídeo, mas gostaria de trazer este tema sem trazer qualquer tipo de alarmismo, mas também mostrar um pouco daquilo que é a importância deste momento e como é que nós poderemos olhar para ele e o que é que poderemos fazer com ele, nomeadamente do ponto de vista global. Porque a nível individual, obviamente, nós só conseguimos perceber olhando para o mapa, trabalhando o nosso mapa, percebendo se efetivamente isto é um ponto importante ou não, e para isso cá estamos, obviamente, porque só podemos vê-lo, claro, em contexto de consulta e com todo o trabalho que fazemos numa consulta de astrologia. No entanto, não é esse o objetivo aqui. Aquilo que eu realmente quero trazer e quero mostrar é a importância, o propósito deste vídeo, é também falar aqui um pouco sobre o que é que, de certa forma, nos espera, o que é que, de certa maneira, será importante em termos deste tempo que estamos a viver e o que é que ele nos irá trazer. E como é que podemos lidar e trabalhar com tudo isto. Para isso, eu gostaria só de fazer aqui uma pequenina introdução, que é trabalhar aqui um pouco e falar um pouco sobre o que é que tem acontecido no nosso planeta e para a humanidade desde há algum tempo e que no fundo é o que está aqui a ser trazido agora, neste momento,
como um ponto-chave, mas que na verdade está a ser construído já há algum tempo e que é preciso também termos isso em verdadeira consideração. Em primeiro lugar, eu acho que é importante também vermos aqui um ponto, e acho que se nós olharmos bem vamos perceber uma questão muito interessante, que é o mundo até 2019 teve um determinado tipo de configuração, teve um determinado tipo de pensamento, embora já começasse a dar alguns sinais importantes daquilo que hoje nós temos estado a viver, e nestes tempos temos estado a viver, mas sem dúvida nenhuma que a partir daí, principalmente a partir de 2020, podemos dizer que vivemos num mundo que está numa desconstrução e numa numa necessária reconstrução que está a acontecer e que vai acontecer nos próximos tempos. E esta conjunção entre Saturno e Neptuno, sem dúvida nenhuma, faz parte e é um dos pontos-chave desse mesmo processo de reconstrução ou de transformação. Eu creio que, acima de tudo, ainda não estamos propriamente nesse ponto de reconstrução, acho que estamos mais no ponto de transformação que este tempo nos está a pedir. E nesse aspecto gostaria aqui de referir alguns pontos importantes que nos acompanharam do ponto de vista astrológico nestes últimos anos. Primeiro que tudo, 2020 foi efetivamente um ano de grande transição. Logo no início de 2020 vivemos a conjunção entre Saturno e Plutão, em Capricórnio, portanto aqui um quebrar de algumas estruturas. Todos nós nos lembramos muito bem do que é que aconteceu naquele ano e durante aquele tempo e o que é que começou a ser despoltado, porque a realidade é que muitas estruturas começaram a quebrar-se exatamente a partir desse momento. Muitas fragilidades dos poderes instituídos e de tudo aquilo que nós conhecemos hoje ou que tinha sido construído durante tantos anos, durante séculos, na realidade, como as estruturas de poder e as nossas instituições, começaram a ganhar aqui outras figuras, outras configurações, aliás, portanto, a partir daí muita coisa começa a quebrar e muito daquilo que nós estamos a ver hoje também é efeito dessa hecatombe, digamos assim, desse quebrar de estruturas que foi feito exatamente nesse início de 2020, ou que se iniciou no início de 2020. Mas no final de dezembro, final de dezembro de 2020, houve aqui um acontecimento muito importante e que eu gostaria de referir, porque eu creio que é precisamente a partir desse momento que nós começamos é como se houvesse aqui uma espécie de um despoltar de um processo que nos está a trazer ou que nos trouxe até este momento e que tem muita importância para tudo aquilo que daqui para a frente vai ser vivido. E que é a conjunção entre Júpiter e Saturno em Aquário, no grau 0 de Aquário, e que é preciso termos aqui um bocadinho de atenção, porque, não quero aqui alongar muito, mas gostaria de trazer aqui esta ideia, que é, as conjunções entre Júpiter e Saturno sempre foram os grandes indicadores, e já vou explicar porquê, sempre foram as grandes indicadoras de grandes processos sociais. Até à descoberta de Urano, no final do século XVIII, Júpiter e Saturno são os planetas mais lentos. E sendo os planetas mais lentos, e como na astrologia nós trabalhamos através de precisamente ciclos, e esta questão, por exemplo, de uma conjunção entre o Saturno e Neptuno também é parte de um ciclo, é o início de um ciclo, na realidade, as conjunções entre o Júpiter e o Saturno sempre foram indicadoras exatamente de ciclos e deram-nos orientações para processos que foram vividos ou que estavam a ser vividos e que iam ser vividos. E dentro destas conjunções existe uma peculiaridade bastante importante, que é, elas têm um percurso, elas têm aqui um período, um grande ciclo, de sensivelmente 200 anos, mais coisa menos coisa, em que todas estas conjunções, ou durante todo este percurso, a maior parte, só no final ou no início é que pode haver aqui pequeninas transições, que é o caso do que até foi vivido,
elas dão-se sempre dentro do mesmo elemento, o que significa que a sociedade, durante um período de cerca de 200 anos, trabalha um determinado tipo de paradigma. E esse paradigma foi quebrado, ou foi fechado, ou foi iniciado um novo paradigma precisamente em 2020, porque em 2020 dá-se a primeira conjunção efetiva dentro do elemento ar, depois de 200 anos, mais coisa, menos coisa, de elemento terra a ser trabalhado. E se nós olharmos para os últimos 200 e poucos anos, nós podemos ver isso com alguma facilidade, não é? Portanto, estamos a falar de um período de grande desenvolvimento a nível material, económico, financeiro, muitas estruturas baseadas precisamente no poder, no dinheiro, desenvolvimento de formas de funcionamento e de organização social muito baseadas precisamente na posse, na matéria, etc. Portanto, nós estivemos a trabalhar isso e teve as suas vantagens, porque também não podemos pensar ou não podemos olhar as coisas só por um prisma negativo, também temos que ver que também foi, e se nós formos muito sinceros, metade deste tempo, para não dizer todo, foi o período de maior desenvolvimento da humanidade de que há memória, ou de que há registro, não é? E, portanto, tudo tem este lado, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado menos bom. A verdade é que esse processo terminou e, em 2020, há um novo paradigma que se inicia. Um paradigma baseado em ar e, portanto, que é iniciado em aquário. A última conjunção antes desta, portanto, antes de 2020, tinha sido em final de 2000, aliás, mentira, em meio de 2000, e tinha sido em Capricórnio, e, portanto, se nós pensarmos o que é que se passa a partir de 2000, temos temos uma visão muito clara de que é precisamente nestas últimas 2 décadas que há aqui um conjunto de sinais de quebra das estruturas que vão começar a surgir do próprio sistema económico e financeiro, que precisa de ser alterado, precisa de ser modificado. E quando Júpiter e Saturno encontram-se no final de 2020 em Aquário, eles abrem então este novo paradigma. E este novo paradigma tem como grande foco tudo o que tem a ver com o pensamento, com a comunicação, com a intelectualidade, com o conceito, ok? Com a conexão. Aquário é um signo que nos fala muito desta coisa do que é ser humano e destes valores da humanidade que são a liberdade, a igualdade, a independência, a fraternidade, portanto, tudo questões que foram despoltadas e são cada vez mais essenciais nos processos que nós estamos a viver hoje, mas que ficam restringidas por um conjunto de questões que precisam de ser modificadas. Veja-se, por exemplo, que hoje em dia nós temos um conjunto de processos muito desafiadores a nível social e alguns são profundamente aquarianos, no sentido em que há aqui processos que até estão a dar origem a algumas questões um bocadinho revolucionárias, digamos assim, e veremos isso nos próximos anos com toda a certeza. Mas, acima de tudo, é um novo paradigma que se abre e que vai nos dimensionar, digamos assim, durante os próximos 200 anos de construção da própria humanidade. E, portanto, a partir de 2020, efetivamente, nós começamos a construir um mundo, ou pelo menos a colocar alicerces muito mais sólidos numa construção, que se calhar já vinha para trás, sem dúvida nenhuma, mas que alicerces muito mais sólidos numa construção que está agora a ganhar ainda uma solidez muito maior. E se nós olharmos para os anos seguintes, e principalmente 2024, 25 e 26, embora 26 ainda esteja no início, mas já mostrou muito daquilo que ele está a prometer, nós podemos ver aqui vários processos que astrologicamente estão a acontecer. E a verdade é que de 2024 até 2027, todos os planetas que são os grandes modeladores da sociedade, do mundo, dos nossos processos, vão fazer mudanças de signo. Isto é um período muito curto, não é assim tão vulgar de encontrarmos transições de signos nestes planetas assim tão condensadas. E, portanto, estas transições de signo são muito significativas e são também grandes aceleradores de processos que nós individualmente vamos fazer e que vão também projetar sobre a própria sociedade.
um dos grandes princípios da astrologia, se calhar talvez o mais importante, um dos mais importantes de todos, é um princípio hermético que nos diz uma coisa tão simples como, e todos nós conhecemos esta frase, não é? O que está em cima é como o que está em baixo. E o que está em baixo é como o que está em cima. Isto significa o quê? Que tudo começa num microcosmos em ligação a um macrocosmos. Os grandes processos que estão previstos e que estão projetados de transformação da Terra e da humanidade têm que começar em cada um de nós. E não pode ser de outra forma. Podem ser disputados fora, por outros processos maiores, é verdade, por questões maiores, mas é preciso que em cada um de nós essa estrutura cresça e desenvolva-se para que possamos, cada um de nós, ser parte integrante dessa mesma mudança. E, portanto, vejamos que em final de 2024 Plutão entrou definitivamente em Aquário, o Urano entrou em Gêmeos, ou vai entrar em Gêmeos definitivamente em abril de 2026, mas já em 2025 tinha estado em Gêmeos. Saturno e Neptuno estiveram em Carneiro ainda em 2025 e entraram definitivamente em 2026. E também, no início de 2025, tivemos aqui uma transição, e aqui nós temos que ver que está tudo muito concentrado do ponto de vista energético. Tivemos aqui uma transição dos nodos, e nomeadamente do nodo norte, portanto o ponto de evolução e um ponto de transformação kármica, que transitou de peixes para carneiro, precisamente no início de 2025. E, portanto, nós temos aqui várias movimentações que nos trazem até ao momento que nós estamos a viver hoje. E antes de irmos à conjunção entre Saturno e Neptuno, eu gostava só aqui de trazer, e isto às vezes é uma forma um bocadinho académica de trabalharmos estas questões, mas trazer estes dois planetas separadamente, nomeadamente no signo de Carneiro, para os podermos compreender e para podermos trabalhar um pouco melhor a sua dimensão e entender também aquilo que eles nos propõem em termos de trabalho. Em primeiro lugar, se nós pensarmos aqui no Neptuno, e eu quero começar pelo Neptuno de propósito, porque acho que, de certa forma, se tivermos a capacidade de entender aqui estes dois planetas e principalmente aqui este Neptuno, podemos entender algumas questões de uma forma até bastante singular e bastante interessante. E eu gostaria até realmente aqui de trabalhar este tema precisamente através da ideia deste Neptuno, para podermos olhar aqui o processo que nós estamos a ver com um olhar um bocadinho mais abrangente, ou com um olhar aqui um pouco mais, digamos, mais claro, mais profundo, eventualmente. Mas, voltando só aqui um bocadinho atrás, se olharmos aqui para Neptuno em Carneiro, Neptuno tem um ciclo de 158 anos, mais coisa, menos coisa. E aquilo que eu acho que talvez seja importante nós termos a percepção, e eu quero tentar aqui ser o mais claro possível, mas vou fazer aqui só uma pequena ressalva ainda antes de entrar propriamente no Neptuno. Quero fazer aqui uma pequena ressalva, que é, sempre que um planeta entra em Carneiro, seja ele um planeta mais rápido ou um planeta mais lento, ele tem é como se ele fizesse aqui desse aqui uma entrada num novo ciclo, num novo caminho, ok? E, portanto, sempre que um planeta faz o seu ingresso no primeiro signo do zodíaco, ele basicamente vai dar-nos um grande mote de um novo trabalho e, nomeadamente, de um concluir de todo um processo que vem para trás, portanto, do ciclo anterior, que se fechou durante a sua passagem em peixes, ou por peixes, e que encontra nesta nova fase, em Carneiro, então um novo projeto, uma nova vivência, digamos assim. E, portanto, quando nós olhamos aqui e pensamos, nomeadamente, neste planeta que é Neptuno, a última vez que Neptuno esteve em Carneiro, e que foi em meados do século XVIII, do século XIX, perdão, nós tivemos aqui vários processos importantes, e nomeadamente o início da Guerra Civil Americana. Porquê
a importância deste ponto e a importância de Neptuno em Carneiro. Porque Neptuno e Carneiro são duas energias que são profundamente antagónicas. Para já porque em Neptuno nós estamos no mundo dos grandes ideais, do misticismo, de tudo o que tem a ver com esta grande dimensão do ser, não é? O lado mais profundo, mais místico, mais espiritual, é uma palavra que nós usamos muito para falar aqui de Neptuno. E quando Neptuno entra em Carneiro, ele vai pegar em todo o trabalho que foi feito antes e vai trazer aqui um conflito, porque Carneiro é isso, não é? Carneiro é conflito, é guerra, e ainda bem, porque é uma guerra que é necessária, é um novo arranque. Carneiro é um arranque de qualquer coisa, e em Neptuno há um arranque de uma nova ideologia, de um novo sentir, digamos assim. Então, em Neptuno em Carneiro, quando nós temos Neptuno em Carneiro, nós encontramos sempre conflitos ideológicos, porque há um rasgar de véus que vem precisamente do tempo em que Neptuno esteve em Peixes. Neptuno em Peixes ele está muito confortável, aparentemente, e está. Mas a verdade é que quando Neptuno está em Peixes há muita névoa, há muito nevoeiro, há muita ilusão, há muito ir lá para cima, que é necessário, mas em algum momento nós temos que trazer isso tudo cá para fora, cá para baixo, aliás. Temos que trazer isso tudo para aqui, temos que voltar a arrancar, temos que pegar nisso e fazer alguma coisa. E quando Neptuno entra em Carneiro, estas ilusões, estes véus rasgam-se, estas ilusões quebram-se, e há também a queda e nós estamos a ver isso de uma forma muito clara, dos falsos mestres, dos falsos gurus, nós estamos a ver muito isso, seja do que natureza for. Não estamos só a falar num campo espiritual, estamos a falar de todas as áreas. Porque em Neptuno em Peixes nós procuramos, e Neptuno passa 13 anos num signo, portanto é só olharmos para os últimos 13 anos, e vamos ver que procuramos aqui uma espécie de um Messias, não é? uma energia qualquer, uma coisa qualquer que de repente nos venha salvar de outra coisa qualquer que nós às vezes nem sequer sabemos muito bem, e entramos naquela coisa muito de carneirada, curiosamente, não é? Mas que vamos seguindo toda essa ideia de salvamento e que nós não somos capazes de nos salvar sozinhos e que há um inimigo qualquer, e portanto quando Neptuno entra em Carneiro tudo isto cai. E cai porquê? Porque quando Neptuno entra em Carneiro há um foco muito específico há um trazer de uma espiritualidade para um eu. Há um trazer de um idealismo e de um conjunto de projeções pessoais, e de um certo lado até um pouco mais elevado, que tem que ser trazido para a existência concreta. Não adianta de nada eu estar lá em cima a fazer meditação se depois isto não servir para alguma coisa, não é? Não adianta de nada eu estar lá em cima com grandes ideias e com grandes projetos e com grandes tópicos se depois eu não conseguir ser se eu não conseguir carregar isso como uma bandeira e fazer alguma coisa com isso. E essa alguma coisa com isso não pode ser uma coisa profundamente individualista, muito pelo contrário. Eu tenho que fazê-lo por mim, mas não só. Tenho que fazê-lo na ligação com o todo. Porque Neptuno é essa ligação com o todo. Porque senão aquilo que vai acontecer, e há esse risco, sem dúvida nenhuma, eu entrar aqui num desfazamento completo da realidade e entrar num processo, digamos assim, eventualmente até em última instância de autodestruição. Porque quando o Neptuno entra em Carneiro há um foco muito grande no eu. Mas é um eu que vai procurar e vai em busca dos seus sonhos, dos seus ideais, que traz de dentro de si a coragem de seguir aquilo que acredita. Mas essa coragem tem que estar associada e conectada com a sua própria essência. Caso contrário, ela vai ser aqui uma espécie de quebrar completo da própria estrutura que eu achava que tinha, digamos assim. E não querendo aqui ser muito místico, mas Neptuno é sempre muito, leva-nos sempre muito para estes campos, mas a verdade é que quando Neptuno entra em Carneiro, há realmente aqui fações e há lutas ideológicas
que precisam de ser feitas, porque não é porque existe um bem e um mal que lutam entre eles, mas é porque há novas ideias que precisam de ser colocadas em prática. Veja-se, por exemplo, que quando se deu a Guerra Civil Americana, uma das questões que estava em causa e esteve em causa e que vai dar origem a muitas modificações nos anos seguintes, tem a ver precisamente com a questão ligada à igualdade, a esclavagismo, a guerras sucessórias. Portanto, há aqui um conjunto de questões que se inserem também num século muito importante, que é o século XIX, que é um século muito místico e muito espiritual e de muitos idealismos e de muitos conceitos ligados à psique e que começam a ser desenvolvidos. A psicologia começa a ser desenvolvida, o espiritismo surge e é pensado e é desenvolvido durante precisamente o século XIX, e este meado do século XIX é efetivamente um período de muita necessidade de busca ideológica. E Neptuno em Carneiro é um dos grandes responsáveis desse processo, embora se tenha dado aqui mais para 1861, mais coisa menos coisa, se não estou em erro, e portanto há muita. A partir tudo o que vinha para trás, lá está, os tais idealismos que vinham para trás, as tais névoas e as ideias que estavam a ser construídas tinham que ser quebradas para poder se construir alguma coisa de novo. Portanto, Neptuno em Carneiro tem esta dimensão. A grande questão aqui é que Neptuno em Carneiro por si só já é uma dor de cabeça, muitas vezes, mas neste caso nós temos mais. Temos também Saturno em Carneiro. E, portanto, naquela ideia de vermos aqui os dois pontos separadamente, e depois podemos juntar aqui, olhando para Saturno em Carneiro, nós continuamos a ter aqui um desafio. Porquê? Porque Saturno, quando está em Carneiro, ele está desconfortável. Ele está numa condição que nós chamamos a queda, e portanto ele não é propriamente um signo onde ele se sinta bem. Carneiro é muito acelerado para aquilo que Saturno pede. Saturno é estrutura, ok? Saturno é estabilidade, é conforto, etc. E, portanto, quando nós temos esta ideia de Carneiro, nós temos aqui uma aceleração muito grande nas estruturas e, portanto, aquilo que vai acontecer é que o que não estiver bem sustentado vai ruir, vai romper, vai quebrar. E, portanto, quando Saturno entra em Carneiro, efetivamente, existem rupturas que têm necessariamente que acontecer. Existem mudanças que vão se proporcionar e se vão desenvolver. O problema de Saturno em Carneiro é que normalmente ele traz aqui uma postura um pouco mais assertiva, mais bélica também. Portanto, muitas vezes não é propriamente uma energia, às vezes, muito pacífica, é um facto. Mas também é uma energia que nos traz coisas novas, que nos traz coisas diferentes, que serve, lá está, para quebrar determinadas estruturas e construir e permitir a construção de novas. O que é necessário quando nós trabalhamos o Saturno em Carneiro? É necessário muito foco, muita direção, porque nós vamos precisar de começar a acelerar para também e sustentar aquilo que vai ser esta movimentação e este crescer. Ainda que Saturno não esteja muito confortável em Carneiro, a realidade é que ele é como se fosse aquele quebrar de uma terra que a semente quando germina, não é? Que vem para cima e que quebra a terra e nasce. Não é? Ele é um bocadinho esse processo, não é? É um processo muito duro, é um processo que pode correr muito mal, a verdade é essa. E aquilo que nós estamos também a assistir e que vamos assistir, mas que já deu os primeiros sinais em 2025, também é isso. Qual é que é a grande questão? É que, como estes dois planetas vão fazer este trabalho em conjunto e vão dar esse mote em conjunto, olhá-los separadamente é um bom exercício teórico, mas não chega. E se quisermos ter aqui só para termos aqui pontos de ligação, as últimas duas vezes em que Saturno esteve em Carneiro foi em 1996 e 1967. Portanto, assim, se olharmos aqui mais recentemente. E qualquer uma dessas alturas,
estamos a falar de momentos de mudanças, de transições, de consolidações, de processos que estavam em curso, de início de novos processos, novas questões do ponto de vista até mesmo ideológico, e o arrancar para um novo ciclo ou para uma nova dimensão. Qual é a diferença? É precisamente porque, nessa altura, Saturno estava em Carneiro, mas o resto estava aqui noutros sítios, não é? E, portanto, neste momento nós temos aqui um processo extremamente importante. E agora sim, indo para aquilo que realmente nos interessa, e eu quis trazer esta introdução, esta primeira parte, porque eu creio que também, se entendermos um bocadinho estes dois processos separadamente, podemos perceber a lógica de ligação deles os dois. Mas, na astrologia, na linguagem astrológica e no trabalho astrológico, tudo o que tem a ver com ciclos e, portanto, as combinações de vários planetas e o seu próprio processo e o seu desenvolvimento ao longo do tempo, é a forma como nós definimos, seja de um ponto de vista mais individual e em termos do nosso mapa e de cada indivíduo, seja de um ponto de vista global e até do ponto de vista global até muito mais, é a forma como nós interpretamos e como nós compreendemos o próprio processo de evolução de algo, neste caso de alguém, ou, neste caso em concreto, da humanidade e da sociedade. E a conjunção entre Saturno e Neptuno é sempre uma conjunção muito importante e que tem, efetivamente, uma projeção muito interessante em termos de construção de ideais. E isto porquê? Porque, para já, estas conjunções são relativamente regulares, ok? Cada um de nós vive, se calhar, 3 conjunções ao longo da vida, ou assiste, não é vive, assiste a 3 conjunções ao longo da vida, porque na prática estas conjunções dão-se a cada 36 anos. A grande questão é que vão-se dando em temas diferentes, em energias diferentes, e o que é que elas vão combinar, ou o que é que ela vai trazer. Se nós pensarmos que Saturno, como eu estava a falar há pouco, tem a ver com matéria, com a realidade, com estrutura, com o poder, com o limite. Saturno é o limite do conhecido, é o último planeta que nós podemos ver a olho nu. E, portanto, Saturno define toda esta estrutura terrena, leva-nos, ele submete a alma à matéria e, portanto, traz-nos para esta dimensão. Mas Neptuno é exatamente o inverso. Neptuno leva-nos lá para cima. Os ideais, a fé, as crenças, a grande imensidão do todo, tudo o que é místico, tudo o que é espiritual, as ilusões também. Portanto, nós temos duas dimensões que são completamente díspares, não é? E elas, ao misturarem-se, elas vão conjugar, é isso que a conjunção faz, elas vão se conjugar para fazer aqui alguma coisa, consoante também o trabalho e a energia que está disponível para, em termos dessa mesma vibração que está disponível do ponto de vista de signo. Mas há uma questão que nós vamos apercebendo quando nós estudamos estes processos e que é o facto de que sempre que Saturno e Neptuno se ligam, existem mudanças a nível social. Existem as estruturas que estão vigentes têm tendência para serem modificadas, a organização da própria sociedade tem tendência para se transformar, há novos ideais, há novos pensamentos que surgem, porque, acima de tudo, esta conjunção, ela traz-nos um enorme processo de desilusão. E aqui desilusão não estamos a falar, e eu referi isto até na palestra de 2026, eu vou pôr aqui na descrição também deste vídeo, para quem quiser ver, ou basta aceder ao canal também. Mas este processo de desilusão não estamos a falar daquela questão emocional que nós conhecemos em termos do nosso próprio, daquilo que é mais terreno, não é? Portanto, o desiludirmos com alguém, etc. Não tem a ver com isso necessariamente. Tem a ver com uma questão muito concreta que é o retirar das ilusões, é o rasgar dos véus e sair desse campo da ilusão para construir algo diferente ou algo novo. O processo da desilusão é, para mim, um processo extraordinariamente importante, porque é também um processo que permite um despertar. Voltando só um bocadinho atrás, sempre que Neptuno entra em Carneiro, ele traz um despertar de alguma coisa.
traz um despertar para algo novo. E aqui gostava só de referir uma coisa, que é aqui um conceito, para quem conhecer e para quem já tiver visto aquele filme que é o Inception, portanto, A Origem, se não estou a erro, do Christopher Nolan. Ele tem um conceito, não vou aqui fazer spoiler, mas ele tem um conceito muito interessante que é o sair, o mergulhar dentro de um sonho e tornar esse sonho uma realidade de um ponto de vista da psique, mas depois há ter que sair desse sonho. E o ter que sair desse sonho é feito por uma questão que acontece com todos nós, que é quando nós estamos a dormir profundamente, portanto, quando estamos a dormir normalmente, e quando existe alguma coisa que se passa à nossa volta que está fora daquilo que é o conhecido, o nosso cérebro dispara e nós acordamos, ok? Portanto, quando nós temos, é como se fosse aqui uma espécie de um alarme, de um mecanismo de alerta que vai disparar, que nos faz acordar, porque existe qualquer coisa diferente no nosso ambiente. E, portanto, aquilo que acontece, há uma cena muito que eu gosto particularmente, que é uma das formas deles acordarem era caírem numa cadeira, aquele movimento que é um movimento que nos tira de estabilidade, não é? E cair dentro de uma piscina, agora dá-me a falar a palavra, de uma banheira. E essa cena mostra-nos um bocadinho este próprio processo que é Saturno-Neptuno, porque é tirar uma estrutura e nós despertarmos, porque de repente há uma estrutura que cai e não dá para substituir. E cada vez que Saturno e Neptuno se encontram, é isso que eles vão fazer. Qual é aqui a grande questão? É que, como eu vos disse, não é? As conjunções entre Saturno e Neptuno não são assim tão invulgares quanto isso. Mas se nós olharmos para a história delas, para a história mais recente, nós vamos ver que elas trouxeram-nos grandes movimentos de mudança e de transformação. E há uma peculiaridade muito interessante, eu não vou explorar muito esse lado, mas há uma peculiaridade muito interessante, que é o facto de que aquele local do globo que está muito... tem sido muito falado nos últimos anos, que é a Rússia, ela é muito sensível a estes processos de Saturno e Neptuno, porque, principalmente no último século, se nós pensarmos aqui nos últimos 100 e poucos anos, sempre que se deram conjunções entre Saturno e Neptuno, houve alguma coisa de importante a acontecer naquele território. Em 1917 dá-se a Revolução Russa e estamos próximos do final da Primeira Guerra Mundial e, portanto, aí tivemos um acontecimento, uma conjunção entre Saturno e Neptuno. A seguinte foi em 1952-53 e aqui acontecem várias coisas interessantes. Nasce Vladimir Putin, morre Stalin, e quando morre Stalin há uma mudança estratégica na União Soviética, naquele caso. Nesse ano, se não estou em erro, creio que também em 52, é quando também existe uma mudança a nível político e estratégico nos Estados Unidos, e portanto os dois polos da Guerra Fria vão modificar as suas estratégias e há uma escalada da Guerra Fria e há um conjunto de coisas que nos anos seguintes vão surgir que derivam muito deste processo. E a última vez que nós tivemos Saturno e Neptuno conjuntos foi em 1989. E para quem se lembrar, para quem já era vivo, na realidade, não é? Eu recordo-me um bocadinho, embora fosse ainda uma criança, mas recordo-me disto, felizmente. Em 1989 nós temos alguns acontecimentos extremamente importantes. Para já temos o início do fim da Guerra Fria, o anúncio do fim da Guerra Fria. Em 1989 dá-se a queda do muro de Berlim, dá-se o massacre de Tiananmen e esta queda do muro de Berlim e o fim da Guerra Fria dão origem à dissolução, ao início da dissolução da União Soviética, que se concretiza em 91, alguns anos depois. E, portanto, como podemos ver, esta conjunção em Saturno e Neptuno marca aqui pontos de grandes mudanças e grandes transformações a nível social, ou de impulso de transformações a nível social. Obviamente tivemos aqui
estas conjunções estiveram em signos, ok? E, por exemplo, podemos ver que a última, a que dita aqui o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, foi em Capricórnio, portanto estamos a falar exatamente de estruturas e poder, etc, não é? E em Carneiro, a última vez que nós tivemos uma conjunção destas em Carneiro foi em 1701, ok? E, portanto, 1701, portanto, o início do século XVIII, é não 1701 propriamente dito, mas todo aquele período a seguir, é um período de grandes modificações também a nível social. Vamos começar a viver ali mudanças do ponto de vista político, o início ali, se calhar, também de muitos processos que vão dar origem depois a vivências que no século XVIII vão ser trabalhadas, e nomeadamente os processos de maior transformação social que nós vamos viver já mais no final do século XVIII, também no seguimento de conjunções entre Saturno e Neptuno. Temos, por exemplo, 1773 é uma das conjunções, e pouco tempo depois temos, poucos anos depois, alguns anos depois, temos a Revolução Americana e, portanto, a Independência Americana e a Revolução Francesa. E, portanto, temos aqui vários processos importantes que se vão passando. Mas a última vez que ele esteve em Carneiro, e aqui é um ponto-chave, foi em 1701. O que é que nós temos aqui de importante? E porquê é que esta conjunção é tão relevante? E porquê é que nós estamos todos a falar dela? E porquê é que ela tem este show todo aqui à volta, não é? Este show-off todo aqui à volta? É que não tem a ver com o facto de ela estar em Carneiro só, nem tem a ver com o facto de ser uma conjunção entre Saturno e Neptuno, porque, como disse, não é uma coisa assim tão invulgar quanto isso. É pelo facto do sítio, do local onde ela se dá. Por duas razões. Primeiro, normalmente, maior parte das vezes, na verdade, as conjunções entre Saturno e Neptuno, pelo facto de estarmos a trabalhar nos planetas nos seus movimentos diretos e retrógrados, a maior parte das vezes existe mais do que um ponto exato. Neste caso, só existe um ponto exato. A conjunção começou por uma questão de influência energética, começa mais cedo, começa ainda em 2025, só terminará, na verdade, em 2027, na prática, mas ela só tem um ponto exato, que é precisamente neste dia 20 de fevereiro de 2026. Esta é uma primeira peculiaridade, embora seja uma coisa, também não é assim tão invulgar quanto isso, mas maior parte das vezes dá-se mais do que um ponto, normalmente 3 pontos. Mas a grande questão aqui, e a mais relevante de todas, é o facto de nós estarmos a falar de uma conjunção que se vai dar aos 0 graus de Carneiro. E os 0 graus de Carneiro é um lugar muito especial dentro do zodíaco, porque é o lugar do início do zodíaco, é o arranque da energia zodiacal, do grande caminho zodiacal, é o ponto de arranque de tudo, é o início de tudo. E há várias formas de nós olharmos para este grau, ou para esta energia. Há uma que eu gosto particularmente, tem a ver com os símbolos sabeus ou com os símbolos sabianos, e que nos fala que foram canalizados e que foram depois trabalhados por várias pessoas, incluindo um astrólogo muito famoso e que é, no fundo, o pai da astrologia moderna, um dos pais da astrologia moderna, que é o Dane Rudhyar, e que é trabalhado os símbolos sabianos ou os símbolos sabeus. São canalizações de imagens que estão projetadas para cada um dos graus do zodíaco, e que ilustram, de certa forma, de uma maneira simbólica, aquilo que é esse grau. E no caso do primeiro grau do zodíaco, que é o grau 0 de Carneiro, a imagem que surge é de uma mulher que emerge do mar e é abraçada por uma foca. E embora a imagem possa até parecer assim um bocadinho engraçada, a realidade é que ela tem um simbolismo extremamente importante, porque ela é o emergir de algo das águas de um inconsciente, que é representativo de peixes, a manifestação de algo trazido para a matéria e que abre um potencial, ou um conjunto de potenciais. E, portanto, o grau 0 de Carneiro é muito especial nesse aspecto. Não é só por isso, há outras razões. Mas, acima de tudo, este grau, que nós também chamamos o ponto vernal,
Ele é efetivamente muito relevante porque ele é esse momento de emergir de alguma coisa que é completamente nova, que provém de todo um conjunto de transformações e de caminhos que estiveram para trás e que vão dar origem a alguma coisa que, embora possamos ainda não ver muito bem e não saber muito bem o que é, como a tal semente que nasce da terra, não é? Porque carneiro é exatamente isso, é a semente que germina, rasga a terra e vai manifestar o seu potencial. Ele mostra-nos também que este processo da conjunção entre Saturno e Neptuno, ao dar-se neste grau, ele é a manifestação, efetivamente, de algo completamente novo. E esse, para mim, é o ponto de grande importância desta conjunção, porque esta conjunção mostra-nos o início de algo completamente novo, no sentido, lá está, daquilo que é o processo de uma conjunção entre Saturno e Neptuno, que tem a ver exatamente com mudanças sociais, com mudança da humanidade, da sociedade, e nomeadamente projetado para o mundo em que nós estamos a viver, ainda mais importância isto tem, e que se vai manifestar ao longo dos próximos, vai ser construído ao longo dos próximos anos e das próximas décadas. Isto é importante? É, por uma razão muito simples, porque a última vez que esta conjunção se deu aos 0 graus de Carneiro foi, e eu vou aqui seguir os meus apontamentos, mas foi no ano 4361 a.C. E óbvio que nós não temos propriamente nenhum registro específico dessa altura, como é óbvio, mas há aqui duas peculiaridades. Ele vem de duas conjunções exatas anteriores a 1 grau, não ao grau 0, a 1 grau, em 4362 a.C. e depois em 4361, então ele dá-se no grau 0. E só voltamos a ter em Carneiro tão próximo deste grau, porque tivemos depois, existem outras lá pelo meio, mas tão próximo deste grau, no grau 2, nós temos só em 594 a.C. Mas, voltando aqui a 4361 a.C., nós podemos perceber que esta fase é uma fase que marca, embora não seja naquela data, obviamente, não é? Mas é toda aquela fase entre 4000 e 3000 a.C., é a fase que marca o final do Neolítico, portanto o final da Idade da Pedra, e o início da Idade do Bronze, ou a Idade dos Metais. E, portanto, com a utilização de ferramentas em metal, portanto, deixar de ter só as ferramentas em pedra, o desenvolvimento de ligas metálicas mais sólidas, mais fortes e que vão permitir o desenvolvimento, por exemplo, da agricultura de uma forma muito mais expedita, não é? Também o próprio desenvolvimento de aldeias e, portanto, o desenvolvimento da comunidade, ok? E das necessidades comunitárias. E é também aqui que é marcado, mais ou menos, portanto, nesta fase, aquilo que é chamado o início da Antiguidade, portanto, basicamente, o período da Antiguidade. Saímos da pré-história e entramos no período da Antiguidade, onde nos séculos seguintes vamos ter a invenção da escrita, o desenvolvimento das sociedades, daquelas grandes sociedades que nós conhecemos naqueles milénios seguintes. Portanto, a última vez que esta conjunção foi vivida no grau 0 de Carneiro, houve uma enormíssima modificação do ponto de vista da humanidade. Qual é a grande diferença? Nós não sabemos o que é que vai acontecer, é verdade, mas podemos pensar que se nessa altura tivemos uma mudança tão drástica da sociedade, ou da humanidade, na realidade, não todo da mesma forma, claro que sim, mas é a partir daí, por exemplo, uma das coisas que nós temos registro é que é a partir dessa altura que o Homo sapiens sapiens, portanto, a nossa espécie vigente, pelo menos por enquanto, se estabelece. Vamos ver o que é que virá a seguir, não é? Porque temos tanta coisa a acontecer nos dias que correm, portanto não sabemos muito bem o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas é aí que ela se estabelece e, portanto, o que é que acontece? Nós temos
um período de grandes revoluções, no sentido não bélico e terrível, não é? Mas uma grande transformação, uma grande revolução na humanidade. E por isso é que eu creio que este momento é o momento de algo completamente novo. E eu creio que nós iremos ter o privilégio de assistir em primeira linha a grandes mudanças estruturais e profundas mudanças estruturais ao longo dos próximos anos. O grau zero de Carneiro, e neste caso não é bem o grau zero, na realidade, mas o primeiro decanato até de Carneiro, os primeiros 10 graus de Carneiro, trazendo aqui uma energia um bocadinho diferente através do tarot, é uma coisa que eu costumo fazer também aqui nas palestras que eu dou todos os anos, mas aqui de uma forma um bocadinho diferente. O primeiro decanato de Carneiro, o grau zero, pertence ao primeiro decanato, é o início dele, é marcado no tarot por uma carta. Há muitas formas de nós olharmos para isto, mas eu gosto particularmente desta, que é o 2 de paus. E o 2 de paus é uma carta que, como podemos ver, portanto, temos aqui uma figura que está com o mundo na mão e que está ali em frente a um muro, ou de frente para um horizonte e atrás ali de um muro e com aqueles dois bastões ali ao lado. E uma das questões que ele nos traz, que o 2 de paus nos traz, é a ideia de, depois de muita coisa construída, há todo um potencial que nós queremos atingir. E que não podemos simplesmente largar o que está para trás, nem desperdiçar o que está para trás, muito pelo contrário, não há nada de errado com o que está para trás, mas que aquilo que está para trás é uma zona de conforto, é uma estrutura montada, mas que já não nos serve. E abrindo um potencial, ou dando aqui a abertura de um potencial, nós vamos querer mais coisas, nós vamos querer ir mais longe. E aquilo que eu, cada vez que me debruço sobre este tempo, é muito isto que eu sinto, que é esta ideia de que nós atingimos aqui um ponto onde não podemos simplesmente ignorar todo o caminho que foi feito e muito menos pensar que o que está feito está mal, etc. Não, o que está feito já não serve, é diferente. O que está feito já não serve, ou já só serve a algumas camadas e não serve um coletivo e um crescimento do coletivo, um crescimento daquilo que é uma dimensão maior do nosso ser. E, portanto, este impulso que nos está a ser dado e que nos está a ser oferecido, efetivamente é para que possamos fazer e dar essa força, essa coragem de realmente trazermos quem nós somos e fazermos parte desta grande mudança. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o mundo irá mudar muito nas próximas décadas, com uma muito maior rapidez do que foi no quinto milénio antes de Cristo, é um facto. Não tenho dúvidas nenhumas disso, porque temos que pensar também que a humanidade desenvolveu-se muito mais nos últimos 100 anos ou 200 anos do que nos mais de 2.000, 3.000, 4.000 anos para trás. E isso é significativo face aos processos que nós estamos a viver, porque na prática, se nós olharmos para estes processos hoje, nós também podemos perceber que eles também trazem toda essa dinâmica e toda essa dimensão que nos vai proporcionar ou que nos vai oferecer uma velocidade completamente diferente destes processos. E nós estamos aqui no meio desta ponte, temos aqui nesta ponte entre tempos, não é? Podemos olhar isto de muitas formas, podemos integrar aquele conceito da era de Aquário, que estamos no caminho para ela. Para mim, nós estamos no caminho, não estamos já lá, mas estamos no caminho. Portanto, tudo isto faz parte desse mesmo processo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que muita coisa vai mudar nos próximos tempos. Existem muitos processos que vão acontecendo ao longo destes próximos anos. E a realidade como nós a conhecemos, eu não tenho dúvidas nenhumas que ela vai ser mudada. A grande questão aqui para mim, e eu fiz muito este vídeo também para trazer esta dimensão, e quem já me conhece e quem já me acompanha há algum tempo sabe que estar a falar aqui só sobre os processos que estão a acontecer não é bem a minha onda. Eu gosto de trazer aqui algumas questões um bocadinho diferentes e gosto de projetar aquilo que é o nosso eu para estes processos. Qual é o nosso lugar aqui no meio desta história? Como eu referi atrás,
eu creio que chegou o fim do tempo dos Messias. E creio que uma das grandes questões que nos é colocada é precisamente a compreensão de que, neste momento, não é contarmos só connosco, porque isso não é a forma de que... E se nós olharmos até, voltando só um bocadinho atrás, se nós olharmos bem para o momento que nós estamos a viver, nós vamos ver que existe aqui muita polaridade, muito do eu contra os outros, não é? Eu e contra o outro, o bem contra o mal, o eu estou certo e o outro está errado. Nós estamos muito nesta polarização, e esta polarização também é importante para fazer uma coisa que é trazer tudo o que precisa de ser mudado, trazer ao de cima. Os véus rasgaram-se, estão-se a rasgar, e portanto tudo tem que ser visível, tudo tem que estar profundamente claro. Se caso contrário, aquilo que vai acontecer é que vamos continuar a ter os mesmos problemas. E então é preciso que venha tudo ao de cima, que é para podermos, cada um de nós, ser responsável pela mudança efetiva que quisermos fazer no mundo. E isto não são só frases feitas, é a realidade, porque isto começa na nossa própria vida, começa nos nossos próprios processos, começa nas nossas crenças, nos nossos ideais, perceber se eles estão alinhados com verdadeiramente quem nós somos e com um bem maior, ou se na realidade eles estão alinhados com o individualismo, e se eles estiverem alinhados com o individualismo, mais cedo ou mais tarde isto vai cair, ok? Porque a nossa vida também vai cair nesse aspecto. E então eu creio que um dos grandes objetivos deste tempo é precisamente levar-nos a uma modificação muito grande do ponto de vista daquilo que é a sociedade, daquilo que é a humanidade, mas eu quero acreditar também que o grande propósito é que haja uma elevação da humanidade para sermos melhores, para estarmos em ligação com a Terra, para estarmos em ligação com todos os seres vivos e todos os seres cientes que existem neste planeta, e se calhar fora deste planeta, não ponho isso em causa, ok? Perceber também que existem dimensões para além da nossa e que é de um profundo egoísmo acharmos que somos aqui o ser mais evoluído do universo. Se calhar somos, mas se calhar também não somos. E um pouco de humildade nunca ficou mal a ninguém, na realidade. E percebemos que existe o outro. Porque carneiro é o eu, é verdade, mas o eu não existe sem o outro. E mais do que haver aqui uma polarização, tem que haver uma integração, tem que haver uma conexão para haver crescimento. Tudo à nossa volta cresce por interação. A sociedade é uma interação em prol de algo maior. Mesmo havendo hierarquias, mesmo havendo pessoas que estão mais ricas, outras mais pobres, umas que têm mais potencial para algumas coisas, outros têm mais potencial para outras, não interessa. Não é isso que está em causa. Não é essa questão que vai mudar. Não é isso que tem que mudar. O que tem que mudar é a forma e a distância que existe entre estes lados. E eu acho que esta conjunção, e sinto que esta conjunção vem exatamente dar um mote deste novo caminho. Eu não sei se nós somos loucos ou se na verdade somos muito corajosos por sermos almas que escolheram estar presentes na Terra nesta fase. Uma fase tão desafiadora e uma fase tão importante que nos traz tantos processos e nos traz tantas coisas relevantes. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, que é, independentemente de sermos muito corajosos ou de sermos completamente loucos, a verdade é que se estamos aqui é porque temos um papel a fazer, é porque temos alguma coisa de relevante a trabalhar. E este para mim é que é o ponto-chave desta conjunção. Não é a parte técnica da coisa, não é o que vai acontecer ou deixar de acontecer, porque nós não sabemos, e em Carneiro é exatamente isto. Isto é um disparar de alguma coisa. O que é que vai acontecer? Não sei. Será que é importante? Se calhar não é. Para mim o que é relevante é o que é que eu vou fazer com isto e qual vai ser o meu papel no meio desta história. E creio que aquilo que nos está a ser pedido, à boa maneira de Carneiro, é que eu esteja muito presente na minha vida, que eu perceba que eu não posso continuar simplesmente a existir aqui, mas eu tenho que ser quem eu vim ser. Se eu conseguir entender esse processo, se eu conseguir
entender aquilo que esse processo me manifesta e aquilo que ele me oferece, provavelmente eu farei aqui e terei um lugar importante, porque eu acredito que todos os não sei quantos mil milhões de pessoas que vivem neste planeta têm um papel importante, senão não estávamos cá. A realidade é essa. Mas teremos maior consciência da importância de cada um no todo. E perceber que, na realidade, e as conjunções de Saturno e Neptuno sempre trouxeram muito esta ideia destes ideais, muito mais de igualdade, de diminuir aqui um pouco as distâncias, para que cada um perceba o seu próprio lugar. E com Plutão em Aquário ainda e com o Urano em Gêmeos em breve, esta questão ainda vai estar para mim mais presente, que é precisamente esta ideia de que todos nós temos o nosso lugar e há alguma coisa aqui a fazer. Para uns, este processo é muito avassalador porque vai tocar pontos no seu mapa, vai mexer em questões muito concretas. Para outros, vai apenas tocar áreas no seu mapa e poderá não ter processos tão relevantes. Mas a realidade é que em cada um de nós tem um lugar e um papel a cumprir aqui. E é essa consciência que eu gostava que cada um de nós pudesse ter, e é nesse sentido que eu também quero contribuir. Eu creio que esta ideia desta conjunção é muito a ideia de uma coisa que para mim é sempre muito importante, que é poder carregar aqui uma espécie de um archote, e como eu costumo dizer, ser um arauto de mudança e poder acender a minha própria luz e acender as luzes que estão à minha volta, as chamas, os corações que estão à minha volta. Caso contrário, não vale a pena, não faz sentido. Okay? Eu ter a minha chama acesa e ter a minha consciência cada vez mais presente não serve de muito se eu não puder também trazer outros comigo nesse mesmo processo. E, portanto, se nós todos conseguirmos fazer isso, ou se formos conseguindo fazer isso, também conseguimos ter uma projeção muito maior e fazer uma construção muito melhor daquilo que é a humanidade, e eu creio que com isso, com todos os outros processos, poderemos crescer muito do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de ideais, construir coisas que nem sequer imaginávamos que seriam possíveis, mas que tenham um propósito maior e não simplesmente um embrutecimento do indivíduo como nós estamos a assistir, não é? Porque estamos a desenvolver muito do ponto de vista tecnológico, por exemplo, mas estamos a embrutecer, a realidade é essa. E, portanto, não me querendo desviar aqui muito mais e terminando só aqui este vídeo, eu gostaria realmente de deixar esta mensagem, que é, eu creio que tudo isto é muito importante e vivemos aqui um tempo único, mas acima de tudo, o grande mote é que cada um se chega à frente, que é uma coisa muito carneira, chegar à frente e dizer eu estou aqui para este processo. Mas para isso eu preciso de olhar e perceber quem é que eu sou, qual é o meu lugar e voltar profundamente à minha essência. E é por isso que cada um de nós está a sentir esta pressão, não é? Porque há uma pressão no ar, há aqui uma necessidade de qualquer coisa, há aqui um processo qualquer que está a surgir e a manifestar-se. E por isso o que eu gostaria de trazer era exatamente esta ideia, e queria alertar e abrir aqui um bocadinho mais a consciência falando um pouco deste processo, e tenho a certeza que falaremos muito mais vezes, porque isto também é o início de qualquer coisa, e arrancar com vídeos para mim, não é que eu não tenha já feito, como sabem, mas não é provavelmente a coisa mais confortável. Quem me conhece sabe que não é provavelmente a coisa mais confortável, mas acho que é importante poder chegar mais longe e poder fazer coisas diferentes e poder inovar e poder trazer mais de quem eu sou também, para poder chegar a quem me quiser ouvir. Okay? E não me querendo alongar mais, agradeço terem estado desse lado, e vamos viver este momento que é bastante forte, e tentar aqui manter o nosso centro e a nossa essência e voltar a essa mesma essência e permitirmos ser verdadeiramente nós mesmos. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.